Começamos aqui mais um episódio do Pod Queijo, sempre agradecendo os nossos patrocinadores oficiais do Pod Queijo, Laundromat Lavanderias, Ecos Black Imóveis, eu, Sérgio Cardoso, aqui, apresentando com belíssimos convidados, honrado em receber aqui os proprietários da Encanto de Minas, Dona Luzia, Léo, nosso diretor aqui, Rogério, desde o início com o projeto ali também. Então, é uma história bacana, é uma história de industriários aqui de Uberlândia, com uma história muito boa, começando ali em 2011, começando um pouquinho antes, na verdade, sempre tem uma história por trás do início. E vou dar a minha palavra aqui para vocês, vai ser um bate-papo legal. Queria que vocês contassem aqui, né, Dona Luzia, começa a falar, por favor, como que começou todo esse processo. Só que antes de você começar, inscreva no canal, no YouTube, @podqueijo1, Instagram, @podqueijo, semanalmente aqui com episódios gravados e postados no YouTube. Fiquem à vontade com a nossa bandejinha de pão de queijo, passado na hora, da Encanto de Minas, e o cafezinho passado na hora que a gente não pode deixar de ter num papinho mineiro aqui no nosso pão de queijo. Dona Luzia, bem-vinda, fica à vontade. Como que começou toda essa história? Conta aí pra gente. Então, eu trabalhava numa empresa, o Leonardo em outra, e existia uma ideia, né? Eu trabalhava há 35 anos numa empresa e ele em outra. Aí o Leonardo teve essa ideia de empreender. Eu já tinha comigo também essa vontade de empreender. Eu sou de uma família italiana que gosta de cozinha, de cozinhar. Então, a gente sempre fazia pão de queijo em casa. Aí o Leonardo, com esse espírito de empreendedor, veio com essa ideia. Falou, mãe, quem sabe a gente não faz em grande escala? Começa, né? Aí que eu comecei a pensar naquilo. Falei, bom, eu tinha vontade de alguma coisa. Ele é empreendedor, né? Eu acho que eu vou conseguir fazer. E aí, nós procuramos o Sebrae primeiro. A gente teve uma consultoria no Sebrae. Depois disso, antes de tudo começar, eu fiz o curso da Vigilância Sanitária, manipulação de alimentos, para entender como que manipula um alimento para as pessoas. Uhum. Porque até então eu fazia em casa. É diferente, né? Em grande escala. Aí fiz o curso, depois procurei a Vigilância Sanitária também para me dar algumas orientações sobre o imóvel que eu precisava alugar, como que isso funcionava. Depois de tudo isso, a gente começou assim, compramos um ralador pequenininho, um freezer, e fomos testando, né? A gente comeu pão de queijo, comprou pão de queijo, veio pão de queijo até pelo correio pra gente experimentar, para ver qual pão de queijo que a gente queria. Já esses congelados mesmo. Congelados. Qual pão de queijo que a gente queria oferecer para os clientes, né? Aí, eu trabalhando ainda, e falei, bom, trabalho de manhã, vou para lá à tarde. Eu tinha uma funcionária só. Aí a gente foi oferecendo para amigos, né? Para vizinhos, para as pessoas que a gente conhecia. Como todo mundo estava gostando, falei, bom, então a receita é boa, né? E aí começou os desafios, porque você começou, aí você foi ver que aí você tem que aprender a selecionar matéria-prima, você tem que aprender a selecionar funcionários. Deixa eu cortar aqui, porque todo mundo acha que queijo é queijo, né? Qualquer queijo serve. Não, não. Tem o queijo certo, o produtor queijo certo. Nossa, olha, acabei de comer aqui, gente. Sério. É muito bom. Tem que selecionar Muito bom mesmo. a matéria-prima, Uhum. sabe? Começa tudo daí. Aí, depois, a gente pensou assim, deu tudo certo, então tem que crescer. Tem que comprar máquinas, tem que dar um passo maior. Aí o Leonardo conheceu o Rogério, né? Que foi nos dar uma consultoria. E aí, nessa consultoria, ele resolveu ficar com a gente. E aí... Eu conheci o Rogério Conta aí. já há bastante tempo, a gente trabalhou junto. Quer uma água? Vou botar aqui. No mundo corporativo. E aí eu chamei o Rogério para nos dar uma ajuda, eu não tinha muito tempo.
Ele foi fazer uma consultoria de 3 meses, mas no segundo mês ele já começou a trabalhar com a gente. Uhum. E aí tá aí com a gente há 12 anos. 12. É. Isso aí. Não, A gente só não tinha dinheiro. A gente tinha vontade, É. a gente tinha ideia. Dinheiro a gente não tinha. O cara que tem empreendimento no sangue, a última coisa que ele pensa em ter, obviamente ele pensa no dinheiro no futuro, mas o que ele não tem no início é dinheiro. É. O que sobra muito é a Não tem vontade. dinheiro. Conta aí, Rogério. não, tem uma história interessante dessa fase, né? Que eu já conheci o Leonardo há bastante tempo, a gente já havia trabalhado junto em algumas empresas e tal. E a gente saía para tomar café, comer pão de queijo, né? E ele sempre comentava já da fábrica com a mãe, né? O que estava acontecendo, qual era a fase que estava ali. E como minha área sempre foi comercial e marketing, ficava dando pitaco, né? Ah, quem sabe se fizesse isso, se fizesse aquilo, mas eu não entendi absolutamente nada de pão de queijo, né? Eu sou de família de paulistanos que sabe de pão de queijo? Nada, absolutamente nada, né? E a gente ficava conversando lá, Você sabe que existe rivalidade, né? Certo. E ficava jogando conversa fora. E em dado momento, né, ela falou, poxa, tem, né, tantas questões. Ah, Léo, se você topar, eu vou lá dar uma olhada, vamos fazer uma consultoriazinha aqui, ver o que funciona, né? Como funciona esse mercado, o que é esse mercado. Né? A primeira coisa que a gente descobriu é que, de fato, a gente não sabia nada do negócio pão de queijo, certo? Mas o mais interessante é que depois de um tempo a gente fez, né, toda essa avaliação, esse levantamento de mercado tal, e entregou para ele. Discutimos isso, ele falou assim, você acredita em tudo que tá aí? Acredito. Ah, você acha que é isso mesmo? Eu acho que é isso mesmo. Aí ele virou para mim e falou, então faz o seguinte, então toca. Então faz isso virar verdade, né? E aí a gente acabou aceitando esse desafio, porque de fato acreditava no negócio, de fato acreditava no que estava ali, Uhum. entendeu? Mas eu acho muito interessante, assim, porque é muito diferente a coisa do produto em si. Eu acho que isso serve para muito negócio, né? O que é produzir, o que é fabricar o produto e o que o desempenho desse produto no mercado, né? São, às vezes, coisas que se parecem, mas não são a mesma coisa, certo? Sim, legal. Eu acho que achar esse ponto aí, né? Você que conversa muito com empreendedores ou Uhum. pessoas que sonham em empreender, é muito interessante você achar essa junção, entendeu? Sim. Ah, eu fiz um produto top, eu fiz um produto fantástico, eu consigo fazer algo diferente, um serviço incrível, entendeu? Mas qual é o mercado desse serviço, né? Me perguntam bastante, cortando um pouquinho, falando um pouco dos projetos que eu tenho, da franquia e tudo mais, mas vamos falar do pó de queijo, né? O pessoal pergunta qual que é a sua ideia, qual que é o seu objetivo, né? Ah, é legal chamar pessoas aqui, né, empreendedores, né, nossos conterrâneos aqui, e sempre eles perguntam, mas e o objetivo? Quem você vai atingir? Né? Gente, o brasileiro tem na veia o empreendedorismo, né? O brasileiro é um ser que não desiste, ele sempre tá ali querendo ganhar um pouco mais, fazer a hora extra, fazer o bico, então ele quer empreender a todo momento. Então, assim, esse é o foco. Se perguntarem qual que é o foco da Encanto de Minas, é vender pão de queijo. Vocês têm um excelente produto. Às vezes vocês vendem menos do que um produto que às vezes pode até ter pior qualidade. Às vezes o meu podcast aqui vai ter um conteúdo riquíssimo, mas tem podcasts aí que só falam piadas e que tá simplesmente 100 vezes maior e tudo mais. Ok, mas desde que você tenha o seu objetivo em foco e faça bem feito, o resultado ele vem, não tem jeito. Com E uma, certeza. e uma coisa que você comentou interessante, na conversa da consultoria, o Léo foi percebendo que você tinha conhecimento e eu acredito, né, opinião minha, que você percebeu nele uma pessoa de confiança. Sim, totalmente. Para chegar para ele e falar assim, toca. Se ele não confiasse, ele não ia com certeza dar essa carta branca pro Rogério e falar, cara, toca então. Nesses 12 anos de empresa, eu fiquei os 12 anos fora. Eu voltei para a empresa, na verdade, eu entrei na empresa há 2 semanas atrás. Aí, ó. Viu? Eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo e só há 2 semanas eu fui para a fábrica. E nesse tempo foi o Rogério e minha mãe, né? Minha mãe sempre tomando conta de toda a parte produtiva, de produto, desenvolvimento de produto, e o Rogério da parte de gestão. Lógico, a gente se reunia, tínhamos reuniões estratégicas, mas sempre foi o Rogério que tocou, carta branca. Uhum. Então, por exemplo, até chegar agora em 70 toneladas, cada tonelada veio das vendas do Rogério, do time do Rogério. Quando começou,
Eu que abri a fábrica 6 horas da manhã, né? Sempre. Porque lá começa às 6. Uhum. Eu fiquei no chão de fábrica mesmo, lá, fabricando mesmo pão de queijo durante 10 anos. Enquanto eu não tive uma equipe que eu confiasse e eu pudesse ir lá, igual eu tô indo agora, de vez em quando, olhar se tá tudo certo, ou Uhum. mudar uma coisinha aqui, outra ali, eu não saí de lá. Hoje eu tô na parte administrativa, mas tô lá também. E ela quer que eu chegue 6 horas da manhã também. Tem que ensinar pelo exemplo, né, dona Luzia? Né? Tenho exemplo, mais do que palavras, né? Mais do que palavras, né? As palavras, elas, né? Mas quem arrasta mesmo é o exemplo. Não tem jeito. E aí, vocês começaram já lá em 2011, já naquele galpão que vocês estão hoje? Não. Não, acho que o Rogério pode contar, ele sabe exatamente. Mas só um spoiler, a gente vendia 300 quilos no primeiro mês, 1.500 no segundo, 6.000 no terceiro, e em 6 meses a gente vendia 15 toneladas. Foi escalável assim. Foi Conta muito isso. rápido. Quando começou a fábrica, né? Fomos para a fábrica ficava no Finote, ali no fundo da UFO, num prédio de 50 metros quadrados. Bem pequeno, espaço físico bem pequeno. Uhum. Tá? E a partir do momento que a gente começou a colocar em prática, então, o que a gente tinha enxergado na consultoria, isso cresceu muito rápido, né? Realmente foi uma coisa meio assim, uma coisa de escala violenta mesmo, né? E muito rápido esse prédio ficou pequeno. Saiu de um funcionário para 8 em menos de 3 meses, né? E aí não tinha como mais, não cabia mais. A gente chegou a fazer o puxadinho, o esticadinho, mas não tinha o que fazer mais. Aí fomos para um prédio na João Naves, lá em cima, pouco para cima do Terminal Santa Luzia ali. Um prédio já bem maior, com 400 metros quadrados, 2 pavimentos e tal. Um prédio que a gente já fez um desenho lá para conseguir produzir até 50 toneladas mês. E imaginando que a gente fosse ficar lá pelo menos uns 10 anos, né? Então, o que aconteceu é que a gente atingiu esses 50 toneladas mês em 2 anos. E aí... Isso foi planejado, esses 50 tons, ou vocês veio brotando e vocês foram sendo atropelados pela demanda que vocês não esperavam? Veja bem, foi planejado, né? Mas sempre a gente conseguiu, em termos comerciais, uma velocidade maior do que a gente imaginava. Uhum. Mas tem que ser planejado, não tem outro jeito. Quando você pensa em indústria, né, não tem outra forma, certo? O próprio equipamento industrial, ele tem uma característica que 90% das vezes ele não está disponível, você entendeu? Se você comprar certos equipamentos industriais hoje, tiver com dinheiro aqui em cima da mesa e pagar, tá? Em menos de 3 meses, a indústria não te entrega esse equipamento. Uhum. Então você tem que dimensionar, tem toda uma questão de layout de fábrica, das regulamentações, seja da vigilância sanitária ou trabalhistas, né? O layout que vai funcionar naquele prédio, disponibilidade energética. Então não tem como falar assim, ó, não é como no comércio, que na maioria das vezes você consegue meio que ser empurrado pelas vendas. Sim. Ali tem que rolar um planejamento, né? É. Agora, a gente planejava, por exemplo, atingir isso num certo prazo de venda, né? Pensando em termos de colocação de produto no mercado. E aí a gente sempre atingiu muito antes, certo? E aí isso sim nos empurrava ao próximo planejamento. Senão você não entrega, senão você não produz, não atende, né? Uma pergunta aqui para vocês que são da indústria. Eu também já tive uma fabriquetinha de indústria com 23 até os 27 anos de idade. Existe um limite de taxa de ocupação da máquina para você. Você não pode ocupar 100% do tempo dela, Sim. né? Tem um limite ali, ó, na hora que eu atingir ali, no caso, entre 70% e 80% da máquina, já tá na hora de comprar outra ou comprar uma maior. Né? Vocês tinham esse planejamento também lá? Ou você falava assim, cara, não, atingiu 100% da máquina, ela tá trabalhando o tempo todo, ela não para, vamos pensar em comprar uma nova. Não, veja bem, o planejamento sempre houve, né? Hoje eu sou engenheiro de produção, me formei recentemente, mas já tinha uma experiência, já tinha uma noção de planejamento, né? Dessa regra dos 75% e tal.
já tinha uma noção muito boa disso. E o Leonardo sempre foi um cara muito visionário. Então, um cara assim que é um empreendedor na veia mesmo. Aquele cara que a hora que você começa a pensar em crescer, ele já tá mexendo o 5 anos pauzinho. pra frente já. É. É. Então, assim, sempre teve essa situação. Agora, é o que eu tava falando, devido à complexidade de colocar isso em prática, às vezes do equipamento novo chegar, de ser fabricado, de ser adaptado, né? Uhum. Muitas vezes a gente bateu esse 100%, né? Já com outro equipamento comprado, mas com 100%, né? Hoje, quando a gente nos compara, por exemplo, aos outros fabricantes de pão de queijo do setor, Uhum. o nível de produtividade nossa, tanto por máquina quanto por pessoa, hora máquina, ele está muito acima da média do setor. Entendeu? Mas isso não é só equipamento, isso não é só planejamento. Isso é o todo. Sim. Né? Dona Luzia tem uma maneira muito eficiente de gerir o pessoal de produção, entendeu? Então, realmente, quem está ali, está engajado, faz mais, dá o próximo passo, sobe o próximo degrau, a coisa acontece, né? Em termos de utilização de equipamento, falando, acho que o nosso setor, a gente ainda tem muita gente pouco profissional, cara que até entende do produto porque ele veio, às vezes, como funcionário de uma padaria, né? Ele era do setor, mas ele não tem esse profissionalismo mais técnico, né? Então ele Sim. vai meio no vai da valsa, certo? E aí, muitas vezes, ele não consegue realmente o melhor desempenho técnico de produtividade, de equipamento, hora máquina, hora homem, homem máquina, entendeu? Então, lá realmente a gente consegue ter um nível de produtividade bem interessante, ao ponto de às vezes visitar um concorrente e se assustar. Vocês estão muito mais à frente do que De eles. repente o que a gente produz por máquina, X concorrente precisa de 3 máquinas para produzir a mesma coisa. Nossa. Entendeu? Mas isso está dentro da especificação técnica do fabricante da máquina. Uhum. É que de repente em outro lugar, por força do hábito, por às vezes falta de algumas técnicas, o cara tá subutilizando o equipamento que ele tem na mão. Sim. Entendeu? Isso hoje, né? Mas aí como que vocês lidaram com essa falta de recurso e inclusive com a concorrência lá no início, né? Porque como você, né, disse, dona Luzia, vocês experimentaram algumas marcas de pão de queijo que já estava sólido no mercado, vocês estavam pequenininho num prédio. Então, qual foi as maiores dificuldades nesse início, em termos de cresceu rápido, o maquinário demora para chegar, tem uma concorrência já consolidada no mercado, vocês estão num espaço pequeno. Como que foi toda essa dificuldade inicial aí? A gente sabia dos desafios em tese, porque foi muito maior do que a gente pensava, né, os desafios. E a concorrência também, muito grande. Só que a gente entrou querendo uma nova proposta de pão de queijo. Um pão de queijo mais natural, com produtos selecionados, sabe? Um pão de queijo que eu pudesse, igual hoje a gente vende para lar de idosos, a berçário, entendeu? Que não fizesse mal para as pessoas. A gente preocupa muito com esse lado. Isso é bom. Sabe? Em respeito aos colaboradores, porque se respeitando os colaboradores e os clientes, os colaboradores também conspiram a seu favor, não é? Eu acho assim, trate bem seus clientes e melhor ainda seus fornecedores, seus funcionários. É o que eu vejo muito no comércio, que não acontece, né? A gente precisa tanto quanto do fornecedor, quanto do cliente, não menosprezando, e do colaborador. Sim. Então, sempre foi muito o foco do nosso negócio. A gente é tido como bonzinho, mas a gente respeita muito. E sempre o foco no produto. Eu acho que o foco no produto, o nosso desafio o Rogério sabe muito bem disso, Uhum. a pessoa experimentar o pão de queijo. Por causa de preço. Nós temos um preço um pouquinho acima da média de mercado pelas matérias-primas que a gente compra. Não tem segredo, não tem como ser diferente. Então, nosso desafio é a pessoa colocar o pão de queijo na boca. Uhum. Tanto é que a gente pensa em 12 anos, os clientes relevantes, todo cliente é relevante, a gente não perde cliente. Sim. Nós temos cliente, a maioria, a grande parte, há 12 anos. O cliente, ele se sente seduzido por um outro produto, mas ele entende que é um outro produto. Uhum. Não tem como você fabricar um produto de qualidade com matéria-prima selecionada. Nós compramos 0,5 tonelada de queijo todos os dias.
todos os dias. Queijo de qualidade. O meu queijo, ele é mais caro que de muitos concorrentes. 20%, 30%. Uhum. Eu não tenho como ter o preço dele. E eu acho que uma virada que a gente teve, assim, no negócio, foi quando a gente começou a falar não para cliente. Não em relação a preço. Você posicionou a sua marca e manteve firme naquela O posição. meu produto, É eu bom. respeito. Existe um outro produto, mas é um outro produto. Não dá para comparar. É a mesma coisa de eu falar que o seu podcast é igual a qualquer outro podcast. Sim. Então foi quando a gente começou a ser um pouco mais... A gente sempre teve muita confiança no produto. Uhum. Então quando a gente começou a falar não, isso eu não faço. Eu vejo que foi uma virada de chave pro negócio. Rentabilidade, margem, expansão. A gente vai falar um pouquinho de expansão, Sim. mas o Rogério vai contar um pouco. Quero saber. Mas eu acho que essa foi uma virada. Então, a gente sempre teve muito foco no produto, né? Por exemplo, assim, por que não comprar um queijo 30% mais barato? O número, quando você fala meia tonelada por dia, você fala, nó, é uma economia gigantesca. Uhum. Mas o produto na ponta ele sente. Não tem jeito, Eu não tem segredo. atestaria, Léo, que cortando uma tentação que a grande maioria dos nossos concorrentes sofre é justamente trocar o queijo pela essência. Sim. Né? Eu acho que boa parte dos nossos concorrentes, né, acabaram cedendo essa tentação. Você Sim. entendeu? Opa, peraí, ao invés de colocar um queijo natural, vou colocar um aditivo químico aqui, né? E vai ser infinitamente mais barato, mais fácil de armazenar, entendeu? Menos trabalhoso em termos de logística, né? Uma coisa você imagina armazenar meia tonelada de queijo fresco todos os dias, receber, colocar isso em câmara fria, etc. E o outro é um pó, que você pode empilhar como se fosse saco de cimento. E fica lá Entendeu? 2 meses, 3 meses ali, não Tem vence, né? Tem 2 anos de validade. Nossa, 2 anos. Entendeu? Meu. Então, assim, a maioria dos concorrentes se viram tentados a isso e acabaram cedendo essa tentação. Uhum. Você entendeu? É. E vai piorando a qualidade, vai deformando o produto, né? Tal, às vezes para atender até uma choradeira de preço de mercado. Né? Acho que o grande diferencial da Encanto de Minas foi esse. Né? Fala, não, peraí, o nosso produto é esse aqui. Ah, mas aquele cliente só quer preço, o outro quer isso, quer aquilo. Olha, né? Existem produtos aí que podem atender esse preço que você está querendo, mas não é o nosso. Uhum. Certo? Então a gente tá dentro de uma fábrica que a gente tem orgulho de dizer que até hoje nunca entrou uma essência, nunca entrou um aditivo químico, nunca entrou um conservante químico. E Rogério, Léo e Luzia, causando um pouco de polêmica aqui. O pão de queijo ele é difundido no Brasil inteiro. Né? Se você for em qualquer aeroporto, hotel de norte a sul, o café da manhã vai ter lá o pãozinho de queijo. Mas... Que muitas vezes não é pão de queijo. Isso, eu ia falar isso agora. Eu tenho muito amigo de São Paulo, né? Aí, pra variar, eles acham que a gente vive dentro de uma piscina de queijo, porque tudo é queijo, 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 né? Aí eles falam assim, nossa, Sérgio, experimentei um pão de queijo muito gostoso, fui voar no aeroporto, fui lá na franquia tal, que eu não posso falar o nome, experimentei um pão de queijo, ele era até gostoso. Eu falei, meu Deus do céu, você não sabe o que é pão de queijo, cara. Aquilo ali é uma massa misturada com algum aroma de alguma coisa, mas ali de pão de queijo não tem nada. E o pessoal acha gostoso. É o que você falou, o preço vai lá embaixo, né? Em questão de posicionamento de marca, até parabenizo vocês, porque quando a gente se posiciona de um jeito, nós vamos sofrer, né? Uns vão chamar a gente de louco. Você fala assim, vocês vão vender um pão de queijo nesse preço? Eu mesmo não compro. Então você não é o cliente para o meu pão de queijo. Mas alguém é. Com todo respeito. Com todo respeito, né? Mas alguém vai ser o meu cliente. E de preferência aquele que prefere qualidade do que preço. Né? Eu tenho 22 anos de comercial. 11 eu tô na indústria. Né? E a última indústria que eu tô é no ramo alimentício. Várias marcas no Brasil e tudo mais. Então eu vejo a todo momento essa questão do posicionamento. Nós temos o produto X que ele é mais caro. Ele tem que ser mais caro, porque ele é líder, ele é bom, o pessoal gosta e tudo mais. Os outros que acompanhem. Quer entrar na seara de preço, de briga, a gente sai fora disso aí. É o que vocês estão fazendo. Né? É melhor até vender menos do que o concorrente, desde que minha rentabilidade esteja de acordo com a minha estratégia, o faturamento ele vem.
né? Justamente, eu acho, Sérgio, você tocou muito bem nesse ponto. O alimentício, ele sempre vai ter isso. Quando a gente vai para o autosserviço, quando você chega no supermercado, né? Você tem café de tudo quanto é preço. Você tem arroz de tudo quanto é preço. A gente Uhum. até chama de commodity, mas na verdade, quando você vai para a gôndola, né, você tem um pacote de arroz que custa o dobro do outro. Né? Ah, mas é arroz também, mas é diferente. Ele não consegue vender pelo dobro a troco de Já não nada. tá sendo mais tão commodity assim, Já não né? é mais tão commodity, entendeu? E assim por diante. Eu acho que alimentício ele tem essa característica, né? Agora, lá nessa pesquisa inicial, e eles perceberam isso muito antes, é que você tinha uma lacuna aí, né? Você tinha E um o café também. espaço para um pão de queijo em larga escala, mas que tivesse um nível de qualidade. Agora, é difícil, Uhum. certo? Porque o mercado faz pressão de preço, certo? Você vai ouvir muito não, você vai ouvir muito, mas o fulano faz esse preço, faz esse preço. Então, acho que quem quer empreender, e particularmente quem quer empreender focado em qualidade, vai ter que estar preparado para isso, vai ter que ter estômago para isso, entendeu? O que o Leonardo colocou muito bem, essa coisa do não, né? Até onde eu vou e até onde eu não vou, porque tem uma pressão muito forte. E essa pressão, às vezes, vem até de volume, né? O grande comprador, o grande cliente, o cara que compra um mega volume, ele vai te pressionar. E você vai ter essa tentação, entendeu? Ele fala, pô, esse cara aqui resolve o volume que eu preciso, é só eu modificar aqui, eu piorar ali, eu comprar uma matéria-prima mais barata, eu aceitar uma situação que eu vou vender pra caramba, entendeu? Mas é isso que você queria fazer? Deixa eu perguntar, Rogério. Você, né, o Léo falou que a parte das vendas você também você pegou lá no início. Você já teve essas tentações, como eu tive também. Nossa, o tempo todo. E como é que você argumentou com eles? Olha, na questão do pão de queijo, né? Quando o cara Não, quer entrar na no combate Encanto ao de preço. Minas. Não, me faz o preço igual. Eu te compro. Então, na Encanto de Minas, sempre foi um pouco mais tranquilo isso, porque o produto ele tem uma qualidade que é facilmente percebida, né? É o que o Leonardo falou. Quando você consegue fazer com que ele experimente o produto, o cara tem um choque. É outro produto, ele percebe isso. Claro que ele, como um comprador treinado, especializado, né, ele vai fazer uma carinha de paisagem e tentar te pressionar nesse sentido, Uhum. tá? Mas de muito tempo a gente entendeu que esse não é o nosso cliente. Esse grande atacadista, esse grande cliente, esse, né? O cara tem 600 lojas, ele é o bambambam do mercado. Esse não é o nosso cara. Vai garantir um faturamento pesado mensal. Isso, a gente aprendeu aí muito rápido que esse não é o nosso cara. Porque a gente não tem esse DNA de fazer um produto, vamos chamar assim, de combate, um produto mais fraco, entendeu? A Encanto de Minas não faz isso, né? Não tem isso, não tem esse formato, certo? E tentar pegar um produto de alta qualidade, você pegar, né, Ferrari e tentar vender a preço de Fusca, não vai rolar, não vai dar certo, entendeu? Então, a gente aprendeu muito rápido esse não, né? Agora, sempre respeitando o concorrente, claro, certo? Tem público para isso aí, tem público para o arroz mais barato e tem público para o arroz mais caro. Então, o senhor ponto de venda, senhor comerciante, você quer também atingir esse cliente um pouco mais exigente? Você quer trazer ele também para sua loja? Entendeu? Você quer também satisfazer esse cliente que vai valorizar a qualidade? Então tem um produto que a gente pode ser parceiro, a gente pode trabalhar junto. Uhum. E Você entendeu? muitas das vezes, Sérgio, quando a gente coloca o pão de queijo, o comerciante ele vende mais. Ele vende o dobro. Então ele está pagando centavos mais caro no quilo de pão de queijo. Às vezes é centavos. E ele tem o dobro. Eu lembro de um caso, não vou falar o nome do cliente. Esse cliente vendia 660 quilos de pão de queijo assado. Quando a gente entrou em um mês, ele vendeu 1.660 quilos. Em 30 dias. Pagando um pouco mais caro. Com uma margem altíssima. Porque ele transforma o produto, a gente vende congelado. O comerciante, na grande maioria das vezes, né, existe esse mercado que ele assa o produto e aí são múltiplos, né? Sim.
o preço se multiplica. Ele vendeu 1 tonelada a mais, exatamente. Por isso que eu tenho muito fresco. Então acontece muito isso. O cara ele te dá a oportunidade para você entrar, mas ele vende muito mais. E depois a gente não sai, porque o cliente final não deixa. O consumidor berra. Sim. A hora que, por alguma razão, ele deixa de usar o nosso produto para colocar um outro mais barato, o consumidor final dá o grito. Mas você trocou de padeiro? Ah, você não sei o quê. Você esqueceu o pão de queijo no forno. Então, ele sente essa pressão por parte do consumidor. Isso também nos ajuda bastante nessa guerra do preço. Isso é excelente. E além desses produtos que a gente vende, que tem concorrência, a gente tem os produtos especiais, que a gente bateu forte nisso, recheados, empanados, que acho que só a gente tem, né? Até hoje eu só vi vocês, o pão de queijo recheado com goiabada. Tem goiabada, doce de leite, requeijão, e tem mais uns 3 aí na fila pra gente Avançar. inovar também, avançar E que são produtos 100% manuais. são artesanais. E manual, querendo ou não, sai mais caro. Sabe? Nossa. Rechear manualmente. Rechear manualmente pão de queijo por pão de queijo, nossa. Mão de obra é a coisa cada vez mais escassa, acho que para todos os Muito, setores. todos né? os setores. Todos os setores estão sofrendo com isso e por conta da escassez cada vez mais caro. Né? Então não é fácil você também ter um produto praticamente artesanal. Só, isso aqui é cortando o papo aqui, uma dica que você falou de questão de você vender. Porque tem os estilos de venda, né? Tem um cara vendedor de porta a porta, tem um cara que vende para um comprador de algum estabelecimento e tudo mais. Eu sou vendedor, acredito que todos aqui somos vendedores. Na verdade, todo mundo aqui é vendedor. Sim. Né? Já acorda vendendo, seja vendendo um produto, serviço ou a própria imagem. Mas se posicione naquilo que você acredita. Eu sigo muito isso. Primeiro, eu não vendo aquilo que eu não compro. Eu levo isso comigo. Como é que eu vou vender um produto que nem eu mesmo compro? Como é que eu vou te convencer a comprar uma coisa que eu mesmo falo? Cara, eu não Que eu compraria. não me convenci. Sim. Segundo, se eu sei que eu sou bom, eu tenho que me posicionar. Eu não posso me comparar ao cara que está inferior a mim. Então eu tenho que saber dizer não se o cara quiser me comparar ao cara de baixo. E se de tudo ele falar assim, não, mas eu quero comprar de você. Faz o seguinte, faz o preço igual ao do concorrente que eu te compro. Você vai sair daqui com a venda na mão, com o pedido na mão. Eu olho pro comprador e falo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu fizer então o preço, você me compra? Sim. Mas por que então você compra de mim e não dele? Se eu tô fazendo o mesmo preço? Não, porque o seu produto é muito melhor. Eu falei assim, tá aí explicado porque eu não posso fazer o mesmo preço. Pronto, derruba o cara na hora. Simples, sabe? Não aceite ser barganha. Ele tá no papel dele. O comprador tá no papel, né? O cara é treinado pra enxugar o máximo de preço. Só que se ele mesmo acabou de te responder que se você fizer o mesmo preço, ele te compra. Porque você é melhor, seja em qualidade, entrega, agilidade e tudo mais, serviços, nível de serviço, tá explicado por que você tem que ser mais caro. E o cara sabe disso. Com certeza. Né? Com certeza. Os nossos vendedores são treinados, tem reunião toda quarta-feira lá na fábrica com o Rogério. Não são tiradores de pedido. Isso. São vendedores. São vendedores. E muito mais pós-venda que vendedor. Esse Hoje em é. dia. Ainda fiz um post, acho que ontem, sobre essa questão do atender bem. Né? Tá difícil hoje, né? E olha que anos atrás isso era bem clichê, né? Atender bem, atender com excelência, tá só piorando, gente. O pessoal tá esquecendo o que é um bom atendimento. Tá se perdendo isso aí, né? Mas, e contando dessa inovação aí, né? Essas ideias da Encanto de Minas inovar, né? Foi para conseguir nichar um outro tipo de mercado, para apresentar diferencial do concorrente, ou simplesmente, vamos tentar criar uma coisa nova para vender mais? Para mim foi as duas coisas, é para inovar e ser diferente, apresentar um produto diferente, diferenciado dos outros, que não tinha no mercado, né? E como foi o retorno disso aí, quando você foi apresentando? Por exemplo, esses recheados, são produtos novos, já tem um tempo no mercado? Já. Goiabada tem muitos anos, né? Quando eu entrei na empresa, a Dona Luzia já produzia pão de queijo com goiabada. Né, com recheado com um pedaço de goiabada. E sempre foi assim muito interessante como um diferencial do mercado, né?
Hoje, eu até brinco, falo assim, muito lugar que a gente chega, fala, da Encanto de Minas, o pessoal fala assim, aquele que faz de goiabada, né? Vocês que fazem de goiabada e tal. Acabou, né? Trazendo um diferencial para a marca, certo? E essa família de produtos especiais, ela foi só crescendo, certo? A partir de 3, 4 produtos diferentes, a gente começou a receber muita demanda por parte do consumidor. Né? Já que vocês são os que fazem recheado, por que você não recheia com linguiça? Por que você não recheia com abobrinha? Eu gosto de jiló. Você já experimentou fazer de jiló? Então a gente vai escutando isso, claro que filtrando, claro que, né, tentando ali entender o que de fato tem uma demanda, tem que seja um nicho, mas pelo menos Que tenha um, que né? tenha um, Às vezes um né? consumidor fala, recheia com giló. Porque Às ele vezes só gosta ele. muito daquele item, ou ouviu falar que ouviu dizer, né? Mas Já me pediram, Rogério, te cortando aqui, até um recheio de piqui. Nossa. pois é. Vocês não têm o mercado de Goiás. Tá na mão. Tem um mercado. Tem um Tem mercado, que é o mercado de Goiás. Mas é isso, acho que é escutando, né? Aí vendo, entendendo tendências e viabilidade também. Porque às vezes nós somos até cobrados por esses consumidores, mas é preciso entender de novo, voltando aos princípios da Encanto de Minas. A Encanto de Minas só produz coisas homologadas, certificadas, autorizadas, entendeu? A gente está conversando de uma maneira bastante descontraída aqui, gente, mas tem toda uma regra que regulamenta isso, né? Seja da vigilância sanitária, seja dos fornecedores dessas matérias-primas, né? Qual o nível de garantia que eu tenho que esse produto não vai fazer mal, que esse produto está conforme a legislação brasileira. Nós estamos entendeu? falando de alimento, cara. A gente não pode ter margem para erro, né? Isso. O que vocês estão manufaturando ali está chegando na boca do brasileiro, na boca do consumidor. Eles estão ingerindo aquilo ali. Justamente. É a Dona Luzia que toca, né, a parte de P&D, né, ela que avalia isso e pesquisa isso também pelo lado legal, certo? Porque muitas vezes o que você faz na sua casa, né, eu faço um buraquinho lá e coloco maionese dentro, tá? Mas como isso se comporta a partir de um processo industrial, congelamento, né? Tempo de validade, né? O processo de assar depois em outro lugar e como que isso vai estar lá na ponta. Sim. Você entendeu? Então, assim, pode dar muito certo na sua casa, mas para a indústria talvez não. Porque quando entendeu? vocês vendem para o estabelecimento, não é só vender. Às vezes vocês fizeram todo o processo correto. Entre vender, o processo de congelamento e entregar para o cliente congelado, porque eu acredito que tem tudo câmara fria, etc. Sim, e tal. Justamente. Mas às vezes o cliente de vocês não sabe armazenar de forma correta. Justamente. Aí o produto tá ruim, o consumidor ele não vai falar que foi o mercado do seu Zé na esquina. Ele vai falar que é Encanto de Minas que não é bom. E esse cuidado em treinar o seu revendedor para armazenar ou assar de forma correta. Justamente isso que o Leonardo estava falando. Hoje, talvez, mais horas a nossa equipe está cuidando de pós-venda, de ver como esse produto está se comportando lá no ponto de venda. Sim. Tá? De ter esse diálogo com o ponto de venda, né? Claro, respeitando a autonomia dele, certo? Mas discutindo essas coisas com ele, de armazenamento, grande parte dos nossos clientes vão assar esse produto e vender como se ele tivesse fabricado. Não tem um carimbinho Encanto de Minas em cada pão de queijo. Esse pão de queijo é o meu. Pode. Né? Então, o que acontece? A gente tem que ter esse nível de atendimento para que ele asse esse produto lá de uma maneira minimamente correta. Né? Porque se ele deixar queimar, se ele deixar cru, se ele, né, não assar de uma maneira correta, o produto final vai estar pior. O cliente de vocês também tem que saber garantir a qualidade do produto de vocês. Até o fim do processo. Não é só tirar o pedido. E não acaba aí, né? Estão vendo a dificuldade, né, gente? Quer entrar aí no mundo de alimento, não é só garantir que você é bom no que faz, não. O seu consumidor tem que ser bom. Os passos que vai chegar o seu produto até o cliente, tudo tem que ser bem feito, tudo tem que ser com excelência. Justamente, detalhe, né? Às vezes o consumidor vai adquirir esse produto lá num mercadinho, numa lanchonete, numa padaria e não vai consumir na hora. Ele vai levar isso até a casa dele e sabe lá Deus que hora ele vai consumir. Sim. Certo? Então, por isso falando, o processo industrial, ele é muito diferente do que você faz em casa. Certo?
Eu posso colocar uma rodela de tomate, de salame no meio desse pão de queijo que está pronto, assado aqui, comer e tá delicioso. Agora, se eu congelar ele, e se eu armazenar por um mês, e se eu deixar para assar depois, o que vai acontecer aí? Então, voltando à pergunta inicial, a gente tem hoje uma linha incrível de produtos recheados, produtos empanados, né? E recebe muita demanda e muita conversa de cliente, muita sugestão, muito palpite, certo? Avalia isso, mas não é simplesmente ficar gostoso, não é simplesmente achar que tem um nicho, entendeu? É garantir a segurança desse produto até o fim do processo. Legal, legal. Você falou muito de escutar o cliente, né? Vou contar uma historinha rápida aqui. Eu empreendi muito novo. Eu não morava aqui, eu morava em Cuiabá. Eu sou daqui, mas aí formei, fui pra Cuiabá, fiquei 2 anos lá, quebrei. Aí casei com minha esposa, fomos pra Barra do Garças. Aí eu tinha uma indústriazinha de fabricação de rodo de ferro, terceirizado, né? Fabricava lá em Umas, Goiás, e aí a gente trazia pra Barra do Garças. E aí a gente ficou um tempo vendendo só esses 5 produtos. Era um rodo, na verdade, de 5 tamanhos. E aí a gente ficou por uns 4, 5 meses vendendo só isso e eu escutando dos mercados. Seu rodo dura muito. Ele demora a quebrar. O cliente não volta aqui e compra de novo. Eu sempre fui focado nessa questão também de qualidade, né? Eu tenho essa coisa de, cara, o que eu faço, tudo que eu quero fazer tem que ser bom. Eu não quero vender coisa ruim. E os caras, seu produto é muito bom, mas ele demora demais. O cliente não volta aqui pra comprar. Você não tem um rodo mais barato, não? Rodo de madeira, de plástico, rodinho de pia, esse negócio. Eu falo, não tenho, não tem. E fiquei por 4, 5 meses, não tenho. E clientes de Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás ali, tudo pedindo. Falei, gente, o mercado realmente tá precisando. Não é possível que tem 4, 5 meses que os caras estão pedindo, não tem ninguém que vem aqui. Aí, falei, bom, vou dar ouvido ao cliente. E comecei a pesquisar e achei uma indústria no interior de São Paulo que fabricava tudo sem marca. Criei minha própria marca, sem produzir o produto, código de barra, adesivo, regulamentação, tudo aquele bonitinho. Fez o private label na mão. Tudo. Né, catálogozinho em gráfica. Aí na época ainda tinha o bloco de nota que a gente tirava o pedido em carbono e tudo mais. Certo. Cara, a empresa que a gente conseguia suado ali 20 mil por mês de venda passou a 90 no primeiro mês. Foi uma coisa de louco. Então, assim, escute seu cliente. Né? Não escute todos, né? Porque tem gente que vai pedir um jiló, um piqui, um pão de queijo. Mas se você está escutando de muitos clientes, faça isso. Por que você não faz? Se você fizer, eu te compro. Começa a entender isso aí. O próprio mercado vai dando sinal do que ele quer. E se você tiver um dom de escutar o cliente, não ficar olhando só para seu objetivo interno, eu acho que o caminho é o sucesso mesmo. Isso mesmo, certo. Pesquisa e desenvolvimento não pode parar nunca. Nunca. É um setor da empresa que mantém ela viva. Sim. Entendeu? Tem que continuar. Você não pode estacionar. Não pode né? estacionar. E assim, tô mudando um pouco do assunto para falar de uma parte meio chata. Né? Nem tudo são flores, nem tudo vamos chegar, tirar, o produto é bom, vamos vender, viva. No Brasil, acho que uma das coisas mais difíceis é empreender. E quando se fala de indústria, a gente sabe que os encargos são altíssimos. A gente vê indústrias fechando porque o encargo tributário fica inviável manter o negócio. Né? Então, elas vão para um estado onde elas recebem muito incentivo fiscal, ou elas são guerreiras e se mantêm onde estão. Né? E aí, vocês estão aqui como indústria em Uberlândia. Né? Você falou de toda essa questão de certificados, vigilância, né? Para poder trabalhar de forma legal e homologada. E aí, quais foram os maiores desafios em relação a essa questão de imposto e regulamentação? Se foi ou ainda é? Eu acho que hoje não é essa a questão. Mas por isso a gente tem um preço mais elevado. Porque não existe mágica. Se a gente paga todos os impostos, se a gente é regulamentado, todos os funcionários são registrados, nós temos um quadro grande de funcionários, não tem como ter um produto mais barato. É lógico que é sempre um desafio. Mas a gente sofreu muito no crescimento. Conta isso aí. Quando a gente montou a fábrica, voltando um pouco, a gente montou ela quase que sem capital de giro. A gente montou uma fábrica para dar lucro no primeiro mês. Arriscadíssimo, hein? Arriscadíssimo. E todo capital consumido era capital próprio.
meu e da minha mãe, e durante muito tempo foi assim. A empresa ficou muito tempo dependendo de aportes dos sócios. E a gente não vem de família rica. E não tínhamos milhões guardados. Uhum. Então, até para crescer, a gente segurava um pouco. Porque eu já tinha ouvido muito isso e quase aconteceu. Eu acho que muita gente quebra quando está crescendo, por falta de capital de giro. Uhum. Tanto é que hoje, assim, eu falo assim, todo mundo assim, nossa, eu quero montar um negócio. Talvez é uma pergunta que você iria fazer. Uhum. Pense bem. Se eu tivesse pensado bem, talvez não teria montado. Hoje, ainda bem que eu não pensei bem. Não pela chegada, mas pelo caminho. Pelo caminho, O sim. caminho é tortuoso. E quando você precisa, poucas pessoas estão ali para te ajudar, para te apoiar. Por exemplo, quando você está bem, todos os bancos te procuram. Quando você está mal, nenhum te procura. Então, foi um período difícil. Nós vivemos esse período, assim, mas superamos. Acho que ainda longe de uma história de fracasso, quebramos e tudo mais, mas sempre foi um desafio. Então, por exemplo, todo o nosso crescimento, quando a gente planeja, agora a gente está em expansão novamente, né? Primeira conta, capital de giro para matéria-prima, impostos, funcionários, encargos. Essa é a primeira conta. Hoje a gente, assim, o dinheiro tem que estar no caixa para a gente fazer isso, sabe? Então, assim, tivemos períodos desafiadores. A compra vem primeiro que a venda, né, Léo? Exato. Hoje, Você sim. compra primeiro para depois vender. Então o dinheiro sai na frente antes de começar a voltar. Entendeu? Então realmente sempre vai exigir bastante. Legal. Bom, que bom que vocês andam certinho mesmo e registrar tudo mais, porque assim, a dificuldade no Brasil realmente tributária ela é bem complicada. E né? taxas, né? Então, por exemplo, você tem uma marca, registro no INPI, né? Renovação desse registro, as taxas de renovação de, não só alvará sanitário, todos os outros alvarás que você imaginar, taxa de código de barra, nós temos diversos produtos, né? Uma certificação mundial, global. Então, você tem que todo ano pagar, agora de acordo com o faturamento. Então, assim... Sim. Taxa para fiscalizar as suas balanças. Você tem que pagar Tem uma isso taxa também? anual para vir um fiscal do Inmetro certificar todas as balanças que você usa dentro da indústria. Que é assim, diga-se de passagem, um serviço super importante. Porque ele atesta que sua balança, de fato, Está Tá correta. regulada. Sim. Está regulada, tanto no processo Mas de é uma produção de cada Até pra matéria-prima, isso. como né, do produto final, certo? Como o Léo falou, o serviço é importante? Fantástico, ainda bem que tem alguém fazer isso. Só que, será que quando você pensou em ter uma fábrica de pão de queijo, você sabia que tinha uma taxa dessa Da pela balança. frente? Entendeu? Isso entra no custo do Né? produto, gente. Justamente. E dentro do desafio tributário que você colocou, não só a carga tributária é um desafio grande, mas a confusão tributária, né? Muitas vezes, essa semana mesmo, tinha um caso, um cliente de outro estado, a cada cliente de outro estado, você precisa quase que fazer uma consultoria com o seu contador para entender como que aquilo ali vai ser tributado. Né, com diferenças de alíquota, com ST, não tem ICMS, ST, é isso aí. É todo um recálculo, certo? Hoje, graças a Deus, a gente é muito bem assessorado por um escritório, mas sequer ele tem essa resposta na ponta do dedo, né? E tendo pela frente uma reforma tributária que me parece que ninguém ainda entendeu muito bem o que será. Nunca vai entender, porque ele não para de mudar. Né? Então é um desafio muito grande, não só a carga em si, né? Como assim, como recolher essa carga, entendeu? Como calcular ela, né? Sim. Então nesse aspecto um desafio bastante difícil também. Eu acredito que nessas horas a parte financeira da empresa ela tem que ser muito bem estruturada, porque você tem que calcular o net revenue do produto, né, que é o custo net do produto sem nenhum tipo de imposto. E isso vocês têm que colocar uma margem em cima dele. Aí depois começa a fazer cálculo de IPI e tudo mais para saber o preço da nota fiscal do produto sem o ICMS e o ST, que vai ser o preço da nota fiscal final para o cliente. Gente, fazer esse é um circo, é um exercício aqui no Brasil fazer esse cálculo de custo da mercadoria, né, vendida, que é o CMV também. E
E quando você, nesse processo, tem variantes por produto e por estado, né? Então imagina, É. o tamanho do trabalho disso é um desafio grande. É assim, eu tô falando tudo isso aí, eu não quero amedrontar você, pequeno empreendedor, que a maioria não sabe fazer o custo do produto. Ele simplesmente pega um produto e fala assim, por quanto que eu vou vender? Ele simplesmente joga uma margem qualquer e fala, pronto, eu vou vender por isso. Às vezes ele pode estar tomando um prejuízo gigantesco. E a maioria, 90% dos pequenos empreendedores, eles se baseiam no preço que eles vendem o produto. Eles não sabem fazer esse cálculo, eles se baseiam no preço do concorrente. Sim. Eu converso com pessoas semanalmente, Sérgio, candidatos a empreendedores e empreendedores, Uhum. que muitas vezes estão vendendo a prejuízo e não percebem. Não percebem, é Você isso aí. entendeu? Não percebem. Várias vezes a gente chega, faz a conta de padeiro ali no barzinho com os amigos, e fala, mas peraí, não, eu tenho 30% de markup, 50% de markup. A hora que você chega no cara, fala, quanto você está deixando de maquininha de cartão? Quanto você está deixando de imposto? Quanto você está deixando de comissão no processo de Meu fluxo é venda? pequeno, eu faço Não sei o antecipação. quê. A hora Quebrou. que você chega no final, peraí. Né? E normalmente isso antecede a essa conta de padeiro uma conversa assim, nossa, eu tô vendendo tão bem, não sobra nada. Você entendeu? Vendo, não sobra nada. Né? Uhum. Então, muitas vezes vem, como você disse, a pessoa tem dificuldade até para fazer um cálculo mais correto de preço, uma precificação mais profissional. Sim. E falando um pouco assim, querendo ou não, o Encanto de Minas é uma indústria grande, espaço, fui lá conhecer, espaço excelente, mas vocês são uma empresa familiar, né? Assim como 99% dos microempreendedores do Brasil, é micro, pequena empresa, trabalho ali familiar, tudo mais. Não tem aquela estrutura toda, vamos dizer assim, de uma grande empresa entre conselho de diretoria, CEO, etc e tal e tudo mais. E a gente tem aqueles dados, né? As empresas abrem no Brasil, no primeiro ano fecha 50%, 90% na verdade das empresas que se abrem, né? Nos outros 10% que sobram, no segundo ano 50% fecha também, né? E a maioria são produtos bons, são pessoas que têm ideias boas, né? Não queriam desistir, Boa tinham intenção. boas intenções, né? De futuro. E muitos dos casos era uma empresa familiar, de repente, sem planejamento nenhum, na primeira diferença de ideal, na primeira discussão, acabou o negócio. Né? Quantas histórias a gente já escuta com isso, né? E aí, falando um pouco do trabalho de família, vocês, lá no início, quando começou e tudo mais, você ficou ausente, mas sempre estava lá em reuniões e tudo mais. Obviamente, tiveram divergências de opiniões, né? Uhum. Às vezes um teve uma ideia, uma outra, e não vai dar certo assim, mas eu acredito que vai dar certo assado. Como que vocês, se vocês passaram por isso, como que vocês lidaram com isso para manter a Encanto de Minas forte até hoje, com uma estrutura boa que se mantém? Eu vou falar atualmente, é muito simples. Ela fala, eu obedeço. Aí não tem nenhum problema. Por isso que tem que ter um presidente. É uma relação de mãe e filho. Fala e o outro exatamente. apanha. Agora eu tenho prova. Mas a gente é um pouco diferente, todos três. Cada um, às vezes, o que ele pensa, que eu penso, se completam. A gente não pode ser igual, entendeu? Não dá muito certo. Então eu respeito ele, todo mundo se respeita. Eu acho que começa por aí, pelo respeito. Lá na empresa, nós três somos um comitê. Então, todas as grandes decisões, até médias e pequenas, nós decidimos juntos. Ninguém Sim. chega, acorda e fala assim, não, eu acho que é isso e pronto, e acabou. Ninguém manda. É tudo em conjunto. Sim, é um mini conselho de diretoria. Vocês aplicam Mas o pensamento do grande Exato. dentro do pequeno. Mas é como se Que hoje não é o pequeno Rogério mais. tivesse um voto e ela dois, mas Mas é isso. Mas aí quando acontece é 4. E quem vai desempatar? Mais pé no chão. Ela desempata. Eu sou mais Entendi. pé no chão. Ele é mais empreendedor, mais eu dou uma... Acho interessante pontuar, que assim, a gente é uma empresa bastante pequena, é claro, dentro do mercado, do perfil Do perfil, do nosso, vocês são grandes. do nosso negócio, né, nós estamos entre os maiores, vamos Sim, dizer assim. exato. Mas somos ainda uma empresa muito pequena, né? Mas apesar disso, eu acho que essa base do Leonardo de ter trabalhado em grandes corporações a vida toda Uhum. trouxe para a gente assim um nível de profissionalização.
entendeu? Então, mesmo, né, desde lá do início, a gente sempre teve relatórios profissionais, entendeu? Analytics muito Alguns, forte, né? Coisa de quem algumas trabalhou em análises, indústria também tem essa coisa isso, aí. entendeu? Já veio lá do começo muito, né? O pessoal do setor até estranha, sabe? Assim, recentemente teve uma situação de uma consultoria de eficiência energética. Eu preciso da conta de energia dos últimos 24 meses. Ele ficou espantado com a velocidade que a gente conseguiu isso. Porque tá organizado, tá na pasta certa, do armário certo, Tá no sabe? RP. Tá no RP, entendeu? Então, é Nós uma temos empresa CRM. Então, pequena, mas um pouco diferenciada nesse aspecto. Por isso, não é que somos melhores que ninguém. É que o DNA veio de empresa grande, né? Mania de sim, grande, sabe? Ó, me manda o relatório, ó, deixa registrado, ó, guarda o documento, né? Então, isso, por um lado, ajudou bastante. E eu que não sou boba nem nada, vou aprendendo. tá certo, tá certo. Você falou uma coisa muito interessante que eu falei na última gravação com a nossa convidada. Ela também começou pequenininha, uma caixinha de joia, hoje ela tá voando e tudo mais. Mas ela falou uma coisa muito interessante que eu também complementei e vou falar aqui novamente. Não importa o tamanho que você começa a sua empresa. Aí tem gente que já começa grande, porque tem lá, né, capital, já abre galpões e tudo mais. E tem uns que começam pequenininho dentro de uma garagem, dentro de um quarto, fazendo um vídeo. Pense sempre como grande. Você pode começar do tamanho de uma formiga. Pensa a sua empresa como se ela já fosse grande. Eu ainda não tenho nenhum cliente e tudo mais, mas eu tenho um número de telefone. Se o seu número ligar, que seja seu primeiro cliente, não fale alô, Encanto de Minas, bom dia. Não custa nada. Se pensar como grande, né? Mas eu não tenho dinheiro para investir num CRM, num RP, porque o sistema custa 10 mil. Gente, tem sistema aí de R$ 200. 150. 150 reais, que você consegue colocar ali o cadastro do seu cliente, nome, telefone, e-mail, pronto, você já começa a construir uma base. Não precisa mais de servidor. Sabe? Tá tudo na nuvem. Então, assim, gente, é tão fácil hoje você organizar uma empresa. Até minha mãe, ela é muito empreendedora, inclusive em P&D, né? Tá sempre testando. Lá a fábrica é um laboratório. Mas toda vez que nós vamos tomar uma decisão baseada em números, primeiro, previsão de venda, se existe esse mercado e tudo mais, É isso aí. custo de produto, a gente tem isso na mão. Na mão. De acordo, ela passa a receita pra gente, a gente tem na mão. Tá lá no sistema. Então você consegue precificar, né? Então a gente é muito ágil nisso. Então por isso que a gente toma decisão muito rápido. Eu brinco, trabalhei já em outras empresas que às vezes o processo decisório ele se arrasta um pouco mais. Sim. Lá a gente conversa uma coisa de manhã, à tarde a gente tá implantando. Tá resolvido. Mas não é, às vezes um pouco é ansiedade, sim, mas não é uma coisa assim sem pensar. De manhã a gente conversa, precifica, já existe o interesse no mercado. O Rogério já tem a previsão de venda. À tarde a gente está fabricando, de fato, para testar. Em um mês está no mercado, em 3 meses está vendendo 10 toneladas. Isso acontece de uma conversa que a gente teve de manhã. Então, assim, é louco, né? Mas acontece. Nós temos produto recheado hoje, que está em... O Rogério pode falar, a gente fez uma expansão ao longo do tempo. Nós temos 42 distribuidores fora de Uberlândia que revendem nossos produtos de fora. Uhum. Então, nós temos cliente em Primavera do Leste, revendedor. Opa, conheço. Conheço demais aí em Mato Grosso, pertinho de Campo Verde, Chapada dos Guimarães ali. Porque esse cara vem aqui 1.000 quilômetros? Primavera do Leste, 1.040 quilômetros até Cuiabá. Primavera do Leste vai dar ali em torno de... porque você tem que ir por Barra do Garças. Dá praticamente 1.000 quilômetros. 800 e alguma coisa. Esse revendedor, ele vem, ele retira na nossa porta, anda 1.000 quilômetros para vir. O custo de transporte frigorífico, ele é caro. É caro. Ele volta, ele compra 2 toneladas todos os meses. Por que ele compra da gente? No meio do caminho você tem 200 fábricas de pão de queijo. Sim. Entendeu? Mas aí foi teste de produto, o produto foi bem aceito pelo mercado.
Lógico, existe uma questão que lá você tem uma margem maior para revenda desse produto Sim. e tudo mais. E a gente também tem um relacionamento muito bom com eles, sabe? Com esse pessoal do É. Primavera. Clientes, Não, com todos. Com todos lá. clientes, e principalmente fornecedores, é o que eu estava falando. É. Fornecedores, colaboradores. É. Eu falo isso, mas não é clichê não, assim. Eu acho que a gente tem que tratar igual ou melhor o nosso fornecedor e o nosso colaborador, não desprezando o cliente. Mas ele é uma peça tão importante quanto. Você fala o cliente final, né? No caso. Ou o revendedor, eu tô falando assim, é porque o que a gente vê muito, assim? Porque nós somos clientes e nós somos fornecedores também, Sim. né? Existem comerciantes que tratam fornecedores de uma forma muito agressiva, muito mal educada, né? E é uma coisa que a gente não faz. Então, assim, nós tomamos café com nossos fornecedores, o pessoal vai lá deixar queijo, toma café com a gente, e a gente trata como se fosse cliente. Esse é um estilo mineiro de ser, né? É. Eu já ia falar, né? Eu conheço pessoas de fora, você também conhece. Eles não têm essa. Não tô falando que é algo negativo, tá? Ah, não tem é ruim, não. Cada um tem seu modo de trabalhar, mas o mineiro ele tem essa vontade de servir bem. É. Essa coisa de, né, vem cá, senta aqui, vamos tomar um café e tudo mais. A gente conhece grandes atacados aqui que fazem questão de receber sempre um café, um pão de queijo, vamos sentar conversar. Certeza. Não, vamos direto aos negócios. Calma, né? Deixa eu te sentir um pouquinho a sua energia, vamos confiar na gente, deixa eu confiar em você, né? Querendo ou não, a gente é meio desconfiado também, né? Então a gente percebe assim que a pessoa, que intenção que a pessoa tá? Será que ela quer, né, pegar nosso produto, só vender, só fazer dinheiro? Tem pessoas que são diretas ao negócio, né? Sim. São pessoas de confiança, mas isso você percebe ao longo do tempo, a experiência de mercado e tudo mais. Mas e esse mercado de primavera? Só agora surgiu a dúvida aqui. Você foi até lá, abriu um mercado novo ou... Não. Pela primeira vez, nós estamos prospectando distribuidores, revendedores fora de Berlândia. Hoje a gente tem 42 cidades que têm revendedores, e todos eles, de alguma maneira, vieram até nós, né? Eu diria que metade é o próprio produto que trouxe, né? De alguma maneira ele teve contato com esse produto, ou estava passando por algum lugar, ou conhece alguma pessoa que conhece, ou veio até Uberlândia fazer alguma coisa, conheceu o produto, se apaixonou e resolveu fazer disso um negócio, certo? 50% disso. E 50% estava buscando algum tipo de empreendimento e acabou, através de alguma imagem nossa, ou internet, né? De alguma maneira ele nos encontrou. Mesmo sem saber a qualidade Certo. ainda do produto. Isso, Aí, normalmente, quem está pensando em empreender, ele vai testar ali, né, a meia dúzia de opções que ele tem, Sim, certo? E aí o processo de decisão, muitas vezes, veio pela qualidade pela do qualidade. produto. Certo? Mas, às vezes, estava testando, eu estou precisando empreender, será que eu vou vender, entendeu? Laranja, melancia, pão de queijo, esse pão de queijo ou outro pão de queijo, né? E aí acabou, vamos dizer, vencendo a opção de revender os nossos produtos na cidade dele, né? E agora, o Leonardo falou, a gente está em franca expansão, né? Essa é a minha próxima Então, pergunta. Quais são os próximos passos da Encanto de Minas? Vamos falar nos próximos 5 anos. Você já deve ter pensado nos próximos 10. Vamos falar dos próximos 5. Então, recentemente, os sócios fizeram um investimento para expandir aí essa capacidade de produção, Uhum. né? Pela primeira vez foi uma expansão expressiva. A gente aumentou o parque de uma capacidade de 60 e poucas toneladas mês para um parque pronto para pelo menos 150 toneladas mês, certo? E vamos trabalhando, então, o comercial agora para ocupar, né, essa capacidade. E aí, pela primeira vez, a gente está buscando esse revendedor, esse distribuidor em outras cidades, né? Já confirmamos participação numa feira de empreendedorismo em São Paulo agora para final de mês e, né, algumas outras ações nesse sentido, certo? Mas a ideia, né, a gente está até discutindo isso, o Leonardo também pode confirmar, né, para próximos 5 anos estar em pelo menos nas 10 principais capitais aí do país, certo? Ter uma presença profissional nesses lugares. Legal. Certo? Mais relevante também, em termos de quantidade, número, volume. Uhum.
Esses 42 distribuidores, eles estão divididos hoje em quantos estados? A maioria interior de São Paulo, né? Então, vocês estão em Minas, São E Paulo, Goiás. aqui em Goiás, Minas Mato e Grosso. Goiás e esse Mato Grosso. Vocês têm espaço demais para crescer ainda. Não, muito, muito. Não. Existe sempre, né, essa questão do desafio logístico. Esse é um desafio gigantesco, porque a cada quilômetro de refrigerado a mais custa-se muito caro. Sim, Então, assim, a gente foi crescendo mais próximo. Mas para um distribuidor profissional, ele consegue absorver esse transporte. sim. Né? Para quem não entende, falando um pouco do mundo da indústria, né? Indústria é linha de produção, né, gente? Sim. Sim. Então, para você baixar o custo do seu produto, você tem que produzir muito. Quanto mais você produz, mais o custo vai baixando, né? Em termos logísticos, se o seu cliente leva um volume grande, ele dilui o metro cúbico, ele dilui o custo logístico. Então, é uma coisa, vocês expandem, quanto mais expansão, mais produção, mais barato o produto fica. Se o cliente compra um volume maior, o metro cúbico sai mais barato, a logística, o frete sai mais barato. Enfim, é uma matemática bem, para nós um pouco simples, mas nem sempre é tão simples, né? Sim, Então é principalmente- só para tirar essa dúvida de quem tem dúvida a questão de como funciona uma indústria. Em conta de padeiro é assim, tá? Mas não é tão simples também. Quando a gente fala em logística congelada, além da questão do transporte, é o armazenamento na outra ponta, né? Seria muito simples falar, ó, leva uma carreta. Cara, tudo bem, mas se chegar lá, essa carreta descarrega onde? É, Né? Ele tem que ter uma câmara fria, né? Uma estrutura lá que vai manter essa carreta, né? A carga dessa carreta congelada pelo tempo necessário para ele vender. e descarrega, não, ela vai gelada, de repente na hora de descarregar ela esquenta um pouquinho, depois congela de novo, não pode, Não né? Ela tem pode, que ficar tem que ter um gelada o tempo todo. né? E, então, assim, é um desafio muito grande, mas é viável, é um negócio rentável também para esse revendedor e para esses distribuidores, né? Tem que ser, né? Sim, sim. É. É um Não dá- negócio bastante sustentável. E nesses próximos 5 anos é isso. É aumentar a presença, né, em mais capitais, né, e em mais cidades. E te falo, talvez para os próximos 10 anos é uma coisa que a gente discute muito, que a gente é muito assediado, é a exportação. A gente olha a questão da exportação com muito cuidado, Uhum. porque a diferença cambial, assim, ela é muito atrativa, mas a gente sempre pensa na outra ponta do consumo. O Rogério fala muito isso. Cara, será que nessa cidade tal, desse país tal, vende mais do que um bairro em Uberlândia? Por uma questão cultural? Então, assim, a gente olha, mas com muito cuidado. Sim. Porque exportar é um processo extremamente, assim, você tem que ter muito cuidado, mas a gente é muito assediado, assim, todos os meses. Uhum. Vale a pena? Acreditamos que vale, mas a gente ainda tem um caminho aí para percorrer dentro do Brasil ainda. Aí vai da escolha de vocês até onde vocês vão expandir, ou contratar uma pessoa que tem um know-how completo nessa questão de exportação para falar, fiquem tranquilos que vale a pena. Exato. São dois caminhos. E, dona Luzia, falando agora, ele falou dos próximos 5 anos, o Rogério tá sempre ali focado também, mas para você, o que te motiva a continuar mesmo de todo esse caminho percorrido nos próximos anos? De você, o que motiva você? Enquanto eu tiver saúde e disposição, igual eu tenho hoje, eu acredito que eu vou ter alguns Um bom anos aí tempo. pela frente, eu vou continuar. E pela qualidade, pelas pessoas que comem o produto e gostam. Então, parece que assim, uma satisfação de ver isso. Essa satisfação que me move aí todos os dias. Porque eu tenho saúde para isso, eu tenho muito esforço para isso. Então, o que me motiva é isso. É ver que eu estou fazendo um produto de qualidade, que eu estou fazendo bem para as pessoas, né? E eu consigo, e eu estou conseguindo. É isso aí. Bom, pra gente ver, como eu falei pra vocês que o tempo passa rápido, Aham. a gente ficava mais uma hora aqui falando tranquilamente. Pra gente poder fechar, né? Você respondeu isso mais cedo, né? Se pudesse voltar no tempo, né? Vocês fariam alguma coisa de diferente? Pensaria um pouco mais em planejamento antes de iniciar. A gente foi aprendendo a planejar, assim, Junto. durante o percurso. Assim, não esquece nenhum detalhe, capital de giro para manter o negócio,
Cada negócio tem um período de maturação, às vezes é 2 meses, às vezes são 12 meses, às vezes 24. Faça todas as projeções, nem sempre otimistas. Então, coloque muito ali na ponta do lápis. Eu brinco que se eu soubesse eu não tinha feito, mas eu acho que a gente poderia ter se planejado um pouco melhor para ter sofrido um pouco menos. Uhum. É, Essa é a dica, não desistir e foco no produto. sim. Ou no serviço, no caso. Eu ainda complemento um pouco, né? Porque eu também tenho empreendimento, sou empreendedor, voltei a ser, né, nos últimos 3 anos. E a dica que eu dou, além dessa também de planejar muito bem, é se você puder empreender e ainda ter um trabalho paralelo, deixe o seu empreendimento surgir, engordar, faturar e o capital dele reinvestir nele mesmo. Não dependa dele no início. É o que você falou. A gente já criou uma indústria esperando que ela fosse lucrar no primeiro mês. Gente, não é assim que funciona. Né? Para ela começar literalmente dar lucro, pagar os produtos, pagar funcionários e dar o prolabore suficiente para você pagar as suas contas pessoais, demora muito tempo. Né? Então, eu complementando o que você falou, também eu dou essa dica também por ter também experiência em empreendimento. Eu acho que só tem um desafio nisso tudo. Assim, eu vejo que o negócio, por exemplo, no meu caso, eu não fui para o negócio, mas minha mãe sempre esteve. Então, cerque-se de pessoas boas para tocar o seu negócio. Porque o que a gente percebe, acontece isso muito no nosso negócio. Quando entra um distribuidor que ele vive do negócio, em um ano ele passa de 300 quilos para 3 toneladas. Quando ele não vive do negócio, os 300 quilos vira 400. 400. Não dá o foco também Exato. Que precisa. É isso aí. Foco, energia. Então, assim, é só esse cuidado. Concordo com você, tem que ter muito cuidado. Mas quando você entra para dentro do negócio e vive o negócio por completo, é uma outra história. É isso aí. Deixa uma mensagem aqui, gente. Finalizando, quero que vocês deixem uma mensagem olhando na lente aqui para o público, né, que vai acompanhar essa gravação, que está acompanhando, né, essa gravação aqui, para deixar a mensagem que vocês queiram em relação a algum aprendizado que vocês tiveram do passado, agora do presente e para o futuro também. Eu acho que resiliência. Nós passamos por momentos difíceis, nós nunca pensamos em desistir, Sérgio. E foram momentos muito difíceis. E com o tempo, assim, o troféu veio. Quando eu falo troféu, não estou me referindo a dinheiro, né? Mas percepção de marca, ser reconhecido no mercado, os negócios caminharem bem, plena expansão. Mas não desistir. Parece muito clichê, mas nesse mundo do empreendedorismo tem dia que você dorme e fala, nó, vou resolver esse problema. Com R$30 vou comprar um cadeado e vou fechar. E aí vai passando o tempo, e isso não são dias, são anos. Sim. E aí você chega num tamanho. Recentemente eu levei meus filhos lá na fábrica, eles quase não vão. Aí eu lembro, o meu filho mais velho, que tem 8 anos, falou, papai, a fábrica é grande, né? E a gente não se dá conta, né? Você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí quando você lembra do que você passou, você fala, não, teve muita ali resiliência. Então Sim. acho que é resiliência. E muito planejamento. É isso aí. Luzia? A Encanto de Minas preza muito e respeita muito nossos colaboradores, nossos fornecedores, nossos clientes. E a gente quer continuar assim. Que continue. Que continue. Rogerão? Olha, falando para você que pensa em empreender, que muitas vezes sonha com alguma coisa ou acha que faz um produto bom, um serviço diferente, transforma esse sonho num planejamento, transforma esse planejamento em pesquisa, entendeu? E se você continuar vendo sentido em tudo isso, transforma em ação. Né? Eu acho que o brasileiro é o empreendedor, certo? Mas vou aqui repetir um clichê que muita gente do setor fala, né? O brasileiro tem muita iniciativa e às vezes pouca acabativa. Sim. Né? Então, dê os próximos passos com tranquilidade, com segurança, com o pé no chão, mas dê. Não deixe esse sonho só dentro da sua cabeça, só, né, naquela situação de, se eu tivesse feito, se eu tivesse ido, entendeu?
porque isso dói, tá? Então, transforma isso num planejamento, põe no papel, vai ver. E também, se você vê que não é viável, né, você vai descartar de cabeça tranquila, né? Daí tentar no travesseiro e falar, não, realmente aquela ideia não fazia sentido. Você entendeu? É muito melhor do que você ficar com isso entalado, né? Então, acho que a gente está aqui de frente a um exemplo de pessoas que pensaram, sonharam nisso, planejaram, né? Mas muito mais do que isso, transformaram isso numa realidade. Hoje a Encanto de Minas é uma realidade, é uma indústria que tem aí dezenas de colaboradores, né? Várias pessoas vivem disso, né? A cadeia toda é gigantesca, né? Certo? E você tem o resultado disso aí, né? O prêmio disso, certo? Imagina agora, 12 anos depois, se vocês estivessem pensando assim, poxa, como seria se a gente tivesse montado uma fábrica de pão de queijo? Não seria Sim, muito pior? Não seria muito mais dolorido? Certo? Então, toca pra frente, com o pé no chão, com segurança, mas toca pra frente. é isso aí. Bom, o que a gente aprendeu aqui hoje foi fantástico, né? Uma empresa que começou pequena, aos trancos e barrancos, mas sempre pensando grande, trabalhando um básico, que é a qualidade do produto, que tem que ser excelente. É o mínimo que vocês se cobram em relação a isso. Parabéns por isso. Posicionamento de marca. Saber dizer não. Se você garante que o seu produto é bom, você não vai se comparar ao produto que você sabe que sua qualidade é superior. Confiança nas pessoas, né? Acho que toda pessoa que vem aqui, a gente tá seguindo uma frase que eu tô repetindo e acho que vou repetir pelos próximos. A base de tudo são as pessoas. Né? São 3 pessoas aqui que nós estamos falando que tocam um negócio de 12 anos, que está em plena expansão, com excelente produto, que não é o mais barato. E o produto só está voando, né? Então, o que eu desejo para vocês, primeiro, é agradecer a presença aqui de vocês, agradecer o convite, desejar mais sucesso, desejar plena expansão. Contem com o Pó de Queijo, contem comigo, se vocês precisarem também. E aqui a gente finaliza mais esse episódio fantástico, sem deixar de agradecer nossos patrocinadores oficiais, Laundromat Lavanderias, Ecos Black Imóveis, e um grande abraço a todos.